Aliás, eu vou ler a partir do capítulo 2, tá bom? Efésios capítulo 2. No versículo 11. E enquanto você abre, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigada, porque hoje é o dia que o Senhor fez. E nós vamos nos alegrar no dia de hoje e regozijar, porque o Senhor é bom. Muito obrigada, Pai, porque a tua palavra, a entrada da tua palavra traz luz e entendimento aos simples. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E nós, Pai, reconhecemos que o menor, ele é abençoado pelo maior. Então, estamos abertos, Senhor, àquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco, porque o Senhor é maior. O Senhor é o maior que habita em nós. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor é bom, é fiel para todo sempre. Amém. Amém. Então, Efésios capítulo 2. Eu estou lendo a Bíblia em papel, gente. Por favor, acendam as luzes. Eu sou velha guarda. Glória a Deus, amo papel. Obrigada. Então, aqui, Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu queria meditar com vocês nesses 2 primeiros versículos que nós lemos, para a gente avançar. Não sei se notaste, mas nesses 2 versículos está recheado de palavras que têm a ver com a aliança. Aqui diz assim: gentios na carne, incircuncisão. Termos que para nós, às vezes, aqui, nós não somos familiares, não conhecemos, não é do nosso cotidiano. Mas para o povo da época, tinha grande significado. Irmãos, quando a pessoa, e olha que aqui descreve que essas pessoas desse grupo, que estavam gentios na carne, sem incircuncisão, olha como que está mesmo fazendo uma divisão aqui. Você, mesmo sem compreender totalmente o significado destas expressões, a gente percebe que está fazendo distinção de um grupo e do outro grupo. Vamos continuar lendo para a gente perceber isso. Olha aqui. De um lado, gentios na carne, incircuncisão, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Olha essa categoria como ela é triste. Incircuncisão na carne, ou seja, não tinha mesmo o selo da aliança com Deus, separado de Deus, sem esperança e sem Cristo. E do outro lado, olha aqui, e essas eram as pessoas que eram os gentios, ou seja, não eram os judeus. Todo o resto, Deus tinha aliança com um povo que estava com Deus, que era circunciso e que tinha esperança, Deus estava com eles. Esse povo tinha na carne deles, tinha no corpo deles, um selo, que é o da circuncisão. E isso fazia do judeu um povo diferenciado. Um povo que tinha aliança com Deus. Todo o resto, desse lado de cá, sem esperança, sem Cristo, sem aliança com Deus, estranho, longe da aliança da promessa. E Paulo, ao escrever aos Efésios, ele falou: vocês estavam nessa categoria triste. Porque começou assim: portanto, lembrai-vos que outrora, em outro tempo, vocês estavam nessa condição.
Mas olha o que o versículo 13 diz. Ou seja, fazendo referência a nós, que também estávamos nessa categoria, nesse grupo, sem Cristo, sem Deus, longe da aliança, fora da aliança da promessa. Mas graças a Deus, no versículo 13, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, existe algo poderoso no sangue de Cristo, que fez um grupo que estava sem Cristo, sem aliança, incircunciso na carne, por causa desse sangue, foi trazido para perto. E hoje, num culto de ceia, a gente celebra o que Jesus fez. O fato de sairmos desse grupo e irmos, irmãos, para esse lado de cá. Um povo da aliança, o povo de Deus, quem tem Cristo, que tem direito às promessas da aliança. Fomos trazidos desse lado para o reino do Filho do seu amor. Obrigada, Pai. E olha o que o versículo 14 diz. Porque Ele é a nossa paz. Eu não sei se a gente está conseguindo perceber aqui. Eu vou ler o 13 e o 14 de novo. Porque há muito poder nessa palavra. Amém? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, do qual ambos fez tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, em si mesmo, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Oh, aleluia. Olha aqui, irmãos, o 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros, os que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Por quê? Por ele, ambos. Os que estavam perto e os que estavam longe. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Querido, isso é muito precioso. Uma pessoa que estava longe, agora tem acesso. Eu não sei se você leu isso aqui. Se na sua Bíblia você consegue ler isso, ou se eu estou inventando algo. Mas a minha Bíblia diz que pelo sangue de Cristo, eu que estava longe, agora eu tenho acesso. Eu tenho acesso ao Pai. Irmãos, quando a gente lá esteve na Angola, para ter acesso ao presidente, tinha que tem que marcar uma audiência, e isso em qualquer país é assim. Porque é uma pessoa de autoridade. Agora eu penso, irmãos, a autoridade maior do que a autoridade do nosso Deus não há. E a gente tem acesso. Sem necessidade de um intermediário ter que ligar, marcar um appointment, um horário, para você ter acesso. Irmão, se a Bíblia diz que a gente tem acesso, eu fico com o que a palavra de Deus diz. E não vou ficar procurando em terceiros. Abre a porta para mim.
Porque, afinal de contas, a minha Bíblia, que é a palavra de Deus, ela me garante que pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe e antes precisávamos de um intermediário, precisávamos de alguém para ir lá, acessar e ir no Santo dos Santos. Hoje, a nossa Bíblia nos garante que pelo sangue de Cristo, nós temos acesso ao Pai em Espírito. Irmãos, quando a gente entende que a gente tem acesso, a gente vai orar confiadamente, porque eu tenho acesso. Eu não vou ficar assim, irmão, pastor, fulano, ora por mim. Irmãos, orar uns pelos outros é bíblico. Mas muitas pessoas fazem isso porque não creem nas suas próprias orações. Porque não crê que Deus está escutando a eles mesmos. Acha ainda que precisa de um intermediário. Uma pessoa que vai abrir a porta. Irmãos, mas o acesso foi aberto. Quando fala isso também de acesso, foi dado acesso, também quer dizer que agora a porta está aberta. Mas eu passar pela porta, eu entrar nesse lugar de comunhão, existe algo que Moazinha aqui tem que fazer. O acesso, a parte que coube a Deus, está feita. Done. Resolvido. Pelo sangue, diz a Bíblia, e nós lemos, eu estou fazendo questão de remoer as Escrituras aqui, para quando você sair daquela porta, você sair convicto que o que Cristo precisava de fazer, Ele fez. Se você consegue um acesso, uma audiência com o presidente de Portugal, ou vamos colocar aqui no nosso contexto, e você não vai no compromisso, na hora, na audiência, o problema está onde? Está comigo? Mas quando a gente tem uma reunião com alguém importante, a gente se prepara. E pode ser que te dê até uma dor de barriga, mas você vai na mesma. Agora, irmãos, quando o acesso ao Pai foi aberto em espírito, e diz aqui que é ao Pai, o que está impedindo a gente de ter mais comunhão, se a gente tem acesso? Se a gente tem acesso, está com a gente. A quantidade de comunhão que eu vou ter, o quanto eu vou aproveitar desse acesso que eu agora tenho, por conta do sangue de Jesus, está na minha mão. Irmãos, a Bíblia diz que Ele é a nossa paz. Ele nos trouxe pelo sangue. Ele evangelizou paz a nós que estávamos longe e aos que estavam perto. Porque Ele nos deu acesso ao Pai em um Espírito. E eu vou continuar lendo aqui para a gente ficar ainda mais convicto que Deus está com os braços abertos para receber, porque Ele abriu o caminho, está com os braços abertos para nós. Olha aqui. Assim, versículo 19 que eu estou lendo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Eu achei que eu ouvi muito mais, aleluia, glória a Deus, por ser feito da família de Deus, velho. Eu achei. Eu vou até ler de novo para te dar uma outra oportunidade, porque é grande demais. Se a gente é da família real,
Oh my goodness! É muita coisa. Olha lá. Assim, eu vou ler de novo o versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ufa! Glória a Deus! Da família de Deus. Irmão, ser da família é bom demais. Eu estou indo para o Brasil, rever meus pais, tem 4 anos, que por conta da pandemia e tudo mais, a gente não se viu. E meu filho tem 5 anos, né, o Lucas, o mais novo. Ele era bebê quando viu os avós pela última vez. Não, veio pela câmera, né? Mas a criança muda muito. Então, para mim, essa viagem está sendo muito importante. Porque até o meu filho mais velho, ele tem memórias e tal da família. O Lucas não tem. Isso é a minha família. É importante para mim. Agora, se isso para mim tem, se a minha família natural tem para mim uma importância, a minha família espiritual, ser da família de Deus, consideração da família de Deus. Sabe aquele elo de proteção? Pode ser que você não mereça, mas você é da família, você vem cá, que a gente divide o que tem. Somos da família de Deus. Os nossos recursos na nossa família, às vezes, são limitados. Mas em Deus, irmãos, é ilimitado. E nós pertencemos a essa família, temos acesso a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Queridos, é bom demais sabermos que pertencemos à família de Deus, temos acesso, não por nós mesmos, porque não foi nós que criamos esse acesso, porque você pode falar, não, mas eu não tenho condições de criar esse acesso. Verdadeiramente, nós não tínhamos. Nós estávamos separados, mas pelo sangue de Cristo. E hoje é um dia de ceia que nós celebramos mesmo, irmãos, aquilo que a palavra manda a gente comemorar, celebrar, nos trazer à memória até que Ele volte. Sabe, o sacrifício de Jesus tem um grande significado. Ele não morreu em vão. Ele morreu com um propósito. E o propósito foi trazer de volta, abrir esse acesso. Agora imagine, você que trabalha bastante, você constrói coisas, trabalha muito, constrói uma grande riqueza. Amém? Glória a Deus? E aí você deixa uma grande herança para os seus filhos. E os seus filhos falam assim, não, ele trabalhou muito, eu não vou nem usar, eu não vou aproveitar da casa boa que ele comprou, eu vou preferir morar nessa casa aqui de palha mesmo. Não vou andar nesse carro não, eu vou andar no meu carro velho, ao invés de um carro mais confortável. O que você acha que a pessoa que trabalhou bastante e deixou isso para você usufruir, vai achar dessa sua honra? Eu vou achar de verdade. Se eu estiver trabalhando e deixar uma grande herança para os meus filhos, e os meus filhos não aproveitar, viver na miséria, eu vou achar burrice. Desculpa a palavra se isso te ofendeu, mas eu vou achar tolice. Porque, irmãos, se eu fiz algo para o meu filho, que me custou, é para o meu filho ter uma vida melhor. Agora, imaginem vocês vão ficar pasmos se eu te contar
que existem cristãos pelos quais Cristo Jesus morreu e trouxe para esse acesso, e eles nem orar não oram. E eles não acham que eles podem viver uma vida em paz. E eles acham que eles nem podem viver uma vida boa. Porque eles acham que eu não mereço. Porque eles não se acham, aliás, não que eu, né? Eles não se acham merecedores por alguma coisa que talvez eles tenham feito. Irmãos, mas não é pelo que eu ou você fazemos. Foi pelo sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo. Sabe essa imagem mesmo de um resgate? Bispo Guto, na formatura lá da escola ministerial em África, ele contou uma história maravilhosa. Ele disse assim, que os historiadores, tinham um grupo de historiadores que estavam querendo pesquisar uma planta rara no fundo do mar. Só que existia um canal de pedras fazendo tipo uma fenda, bem estreito, e que passava por esse canal somente um corpo de uma pessoa pequena. Então, eles foram naquela, só que os mergulhadores e tudo, não passaria por aquele buraco. Aí eles foram, então, na vila de pescadores que lá estavam, e olharam para ver se achavam lá uma pessoa pequena. Encontraram uma criança, magra, que passaria, baixa, que passaria pelo canal tranquilamente. Aí eles, então, conversaram com essa criança do propósito e até de uma recompensa financeira que eles dariam se aquela criança tirasse as fotos, fosse com a câmera, para que eles pudessem ir coletasse até uma espécie um exemplar daquela espécie. Aí o menino pensou, conversou com o pai. Quando ele conversou com o pai, ele volta com a resposta. E responde assim para os mergulhadores, os botânicos. Diz assim, eu até desço, mas se o meu pai estiver segurando essa corda. Porque, irmãos, ele sabia que se o pai dele estivesse segurando a corda, ele não ficaria lá embaixo. O pai dele tiraria ele de lá. Ele conhecia o pai. Sabe, queridos, quem está segurando a nossa corda, quem está segurando a nossa vida, é o Pai, o Criador do céu, da terra, do mar. E é com esse Pai que a gente tem acesso. A gente não vai afundar no fundo do mar, porque a gente sabe quem é o nosso Pai. A gente sabe do poder que Ele tem e do que Ele está disposto a fazer pelos seus próprios filhos. Porque, afinal, Ele já enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. Quanto mais Ele não nos daria outras coisas se Ele já nos deu um Filho. Irmãos, Ele não nos poupou o Filho para a gente ter esse acesso. Você acha que Ele vai te poupar as bênçãos naturais que são muito mais fáceis para Ele? E você acha que viver passando dificuldade é para mim e para você, irmãos? Não é. Ele não nos poupou o Filho. E a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Para quem são essas coisas? Para mim e para você. Aqueles que antes estavam longe, mas agora estão perto. Queridos, o sangue de Jesus, o sacrifício dele, tem esse poder mesmo. A morte não pôde deter Jesus lá.
Ele ressuscitou. Irmãos, quando a gente pensa no sacrifício de Jesus na morte, a gente também tem que lembrar que Ele ressuscitou. Ele não está morto, porque um morto não pode nada fazer, mas aquele que vive pode. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por isso que é importante, e ele lembra, a gente a celebrar a ceia do Senhor com frequência. Para quê? Para a gente nunca esquecer que foi o sangue de Cristo que nos colocou nessa posição. Quando a gente lembra que foi o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, que nos colocou nessa posição, isso nos mantém humildes. E humildade significa aceitar aquilo que Ele nos deu. O humilde, ele recebe. Humildade é receber o que o Pai tem para você. Humildade não é falar, não, eu não sou digno. Que humildade é essa? Isso é soberba, é achar que você não precisa de Deus. Soberba. Mas se você diz, eu aceito, eu recebo, o Senhor é maior, o Senhor é mais sábio. É para mim. Isso é humildade. E é humildade também saber que você não está lá pelo seu próprio braço. Não é o seu dinheiro que comprou essa posição, não é a força do seu braço, a inteligência ou os seus contatos. Mas é o sangue de Jesus. Você pode ser rico o que for, mas sabendo que foi o sangue de Cristo que te colocou nessa posição. E que você depende de Deus para tudo. Se você se lembrar que você depende de Deus para tudo, não é do seu dinheiro, isso é humildade. Porque o dinheiro foi Deus que te deu. A sabedoria para adquirir riquezas, a força para adquirir as riquezas, foi Deus que te deu. Isso é humildade. Isso é valorizar o sangue. Isso é valorizar aquilo que Ele fez. Valorizar o acesso que Ele nos deu. Sabe, irmãos? Você pode pensar, não, Marina, isso é lindo, mas eu não sei se eu sou digna de celebrar a ceia do Senhor. Eu não sei se isso tudo é para mim. Aí eu vou te perguntar, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, e para ser filho de Deus, o que precisa? Romanos, capítulo 10, diz aqui, ó. Eu vou ler a partir do versículo 8. Porém que se diz, você está comigo? Em Romanos, capítulo 10. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você está lendo comigo, por favor? Vou até beber uma água para te dar a oportunidade de abrir esse versículo de novo, se faz favor. Aqui diz, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Para ser salvo, então, precisa de quê? Confessar Jesus com a boca, crer com o coração. Será salvo. Essa salvação, isso é aquilo que nós, por outras referências,
chamamos de novo nascimento, chamamos de batismo em Cristo Jesus. Essa salvação, crer com o coração e confessar com a boca. Se o crer com o coração e confessar com a boca te faz filho de Deus, te faz salvo, te faz nascer de novo, isso te colocou nessa posição. Porque foi pelo sangue de Cristo que você que estava longe foi trazido para perto. E te deu também acesso. Então, o celebrar a ceia do Senhor tem um requisito? Tem. Qual é o requisito, então, para celebrar a ceia do Senhor? Nascer de novo, ser salvo. E para isso, o que você precisa? Crer com o coração, confessar com a boca que Ele é Senhor. Não, Marina, mas isso é muito fácil. É fácil para nós, mas para Jesus custou a vida. Custou um preço que a gente não pode pagar. Mas Ele decidiu morrer por mim e por você. Olha como Ele nos ama. Por isso que a Bíblia diz, no versículo mais conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para mim e para você não custou nada, mas para Ele custou tudo. Agora, Ele não se arrepende do penoso trabalho. Ele se alegra no penoso trabalho. Quando Ele vê os frutos, os seus filhos desfrutando daquilo que lhe custou a vida. Isso dá glória a Deus. Valorizar o sacrifício. Isso dá glória a Ele. Isso dá alegria a Ele. Quando a gente valoriza o sacrifício. Então, queridos, eu queria aproveitar essa oportunidade e saber mesmo se tem alguém aqui entre nós que ainda não fez exatamente isso aqui que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se tem alguém aqui em nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor com a própria boca. Não é, a minha mãe me batizou quando eu era pequeno. Isso foi pela boca da sua mãe. Mas você tem que fazer isso por você mesmo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu quero abrir a oportunidade agora mesmo, para você abrir a sua boca e dizer, e eu repito consigo, se você crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus, não é mentira, isso é verdade, aconteceu, Deus verdadeiramente ressuscitou a Jesus dentre os mortos, eu creio nisso com o meu coração, e agora, você pode repetir depois de mim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é Senhor e que Deus os ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, porque eu sou salvo. Nesta hora mesmo eu fui salva. Obrigado, Senhor. That's all it takes. Irmãos, é simples assim. Simples assim. Porque a palavra é simples. Eu fico com o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia, ela é a verdade. Não o que os outros dizem acerca da Bíblia. Eu vou ficar com o que eu estou lendo. O Espírito que está dentro de você agora está te convencendo como a Bíblia, ela é a verdade. Não
queira, irmãos, adicionar nada àquilo que precisa. Aquilo que, aliás, não precisa. Não adicione nada àquilo que a Bíblia diz. Porque quando a gente faz isso, a gente corre um grande risco, igual está em Gálatas. Até um anjo se acrescentar qualquer coisa, a Bíblia diz que ele é chamado anátema, ou amaldiçoado. Irmãos, fique com o que a Bíblia diz, por mais simples que lhe pareça, por mais fácil que lhe pareça. Foi o sangue de Jesus que te colocou, e daí Ele quis assim. Se Deus tivesse deixado aqui nas Escrituras, olha, você tem que andar só de joelhos, a gente ia fazer isso, mas Ele não falou. Para que eu vou fazer uma coisa que Ele não diz? Deus sabe mais do que a gente, irmãos. Decida crer no que a Bíblia diz. Pode ser fácil para você, mas para Jesus custou a vida. Foram 3 dias no seio do inferno, irmãos. 3 dias que Ele morreu verdadeiramente. Como Jonas foi para o seio da baleia, Ele foi para o seio da terra. 3 dias e 3 noites, pagando um preço, pagando uma conta que não era dele, mas era minha e era sua. Mas, irmãos, está pago. Se você vai num restaurante e come, se deleita das delícias daquele lugar, e ao final o garçom chega para você e fala assim, está pago, você vai pagar 2 vezes para quê? Você sai de lá feliz e agradecido por quem pagou a conta. Eu não sei quanto a você, mas isso já aconteceu comigo. E eu saí do restaurante e falei, rapaz, mas você fez isso. Muito obrigado. Não precisava de fazer isso. Mas muito obrigado por que você fez. Você acha que eu paguei aquela conta de novo? Não. Para quê? Se está pago. Está pago. Está pago. Agora, irmão, se veja como Ele te colocou. O Filho de Deus. Aquele que tem acesso. E todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos desse cálice, nós nos lembramos do sacrifício. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque foi por você. Estou desfrutando de tudo aquilo que o seu sacrifício comprou. Porque foi você que pagou essa conta. Hoje eu tenho paz com Deus por tua causa. Hoje eu tenho acesso a Deus por tua causa. Hoje eu posso chamar Deus de Pai por tua causa. Hoje eu sou curado por tua causa. Porque foram as tuas feridas que me fez salvo, como está em Isaías 53. Jesus não estava brincando, irmãos. E eu acho que a gente tem que levar o sacrifício dele a sério. Porque ele não brincou. E a gente leva a sério o Evangelho. Leva a sério a palavra dele. Aleluia. Eu queria te convidar, irmãos, a celebrar comigo a ceia do Senhor essa manhã. O único requisito a gente já cumpriu, que é o ser salvo. E eu creio em nome de Jesus que você está mais consciente do que a ceia do Senhor significa. Sabe, o suco que vai ser servido hoje não vai virar vinho, não vai virar sangue,
não vai virar nada. Ele continua sendo o sumo. Mas esse sumo aqui tem um significado para nós. A gente vai olhar e vai lembrar: rapaz, obrigada, Jesus. Você verteu o seu sangue. Você derramou o seu sangue para fazer uma aliança com Deus a meu favor. Foi pelo teu sangue que eu estava longe, mas agora eu estou perto. Eu estou tão perto que posso chamá-lo de pai, que sou filha. Obrigado, Pai. Obrigada, Jesus, pelo teu sim. Obrigada, Jesus. Porque até que o Senhor volte, nós nos lembraremos, traremos à memória que o Senhor não morreu em vão. Foi para nos salvar. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. É o teu sangue. E da mesma forma o pão, quando ele comeu, ele diz aqui, a gente olha para o pão e pode vir cá o pão, fazendo também favor. Obrigada. Olha aqui. A gente olha para o pão, ele é uma representação. Ele não vai, talvez se você vir para cá vai ficar melhor na câmera. A gente olha para esse pão, não vai virar carne, não vai virar pedaço de corpo de Jesus, não vai virar nada disso. Continua sendo pão. Mas quando a gente olha, a gente lembra o sacrifício que ele fez. Ele foi moído. Eu vou ler o Isaías 53, versículo 3 em diante. E diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Irmãos, ele fez isso com um propósito. Olha o que o versículo 4 diz: certamente, certamente, sem sombra de dúvidas, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 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 Irmãos, ele foi moído. Os homens que testemunharam isso, até o rosto virava, de tão desfigurado estava. Mas ele fez com um propósito. Você estava na mente de Deus, eu estava na mente de Cristo. Ele pensou em cada um de nós e disse: vale a pena, vale a pena, para que nós fôssemos sarados. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.